Agora sim, muito bom dia, boa tarde, boa noite, estamos ao vivo aqui, direto do Insta e gravado no YouTube. Você vai chegando com tudo, deixe seu like, se inscreva, acione o sino de notificação. Dia 17 de março de 2026, meu pai completa 70 anos, então um beijão pro meu pai, parabéns. Pro Onda. 70 anos de Onda Braba, rapaz, daqui a pouquinho vou estar lá, um beijo grande. Você que tá chegando aqui no gravado, ó, já comenta, deixa o like, tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Tá aqui conosco já há muito tempo, vamos resenhar, estamos ao vivo no Instagram, então manda sua mensagem também. Vamos falar das principais notícias do Flamengo, primeiras, últimas e atualizadas informações. O Léo Pereira, que foi convocado ontem pelo Ancelotti, muito comemorado pelos seus companheiros de equipe hoje no treinamento na parte da manhã no CT Jorge Lau. Bruno Henrique, hein? Usando as redes sociais, dizendo, estão falando um monte de coisa de mim aí, hein? Não sei o que, olha essas fake, ele é muito bom. Ele até para escrever, ele é uma figura. Mas enfim, tem também a situação sobre Nico Dela Cruz, tá? Não foi convocado pela seleção do Uruguai, corre risco de não ir para a Copa. Para novidade, zero para quem acompanha ele aqui no Flamengo. Eu não sei como é que tá na situação lá no Uruguai. Lembrando, tá? Só para deixar claro, todas as vezes que o Nico foi convocado pelo Marcelo Louco Bielsa, foi como meia. E no Flamengo, desde quando ele chegou, principalmente quando saiu o Tite, em meados de 24, se tornou volante com o Felipe Luiz e assim permanece, embora não tenha entrado em campo ainda com o novo treinador do Flamengo, Leonardo Jardim, que tem 3 jogos como comandante rubro-negro. Vamos falar um pouquinho sobre o Flamengo e Remo também. Quinta-feira nós vamos ter aqui um pré-jogo, então vamos, obviamente, falar como é gravado. Vamos falar também muito sobre esse confronto. É um confronto perigoso. O Remo deve vir completamente recuado. E aí a gente vai poder ver como vai se sair o Leonardo Jardim, qual o esquema tático melhor para poder usar. O Arrascaeta deve voltar ao time titular. Enfim, tem também o Paquetá ficando fora da lista. Além do Léo Pereira, Danilo e Alexandre foram lembrados. Pulgar ficou fora da seleção chilena, mas esse aí não faz problema nenhum, essa ausência dele, porque o Chile está fora da Copa, e além disso ele já vinha ficando fora, né? Tanto com o Gareca e agora também com o novo treinador da seleção chilena. Enfim, vamos pontuar e vamos falar muito. Também tem esse vucu-vucu aí, que parece que o Marcos Leonardo pode voltar no alvo, acho que, se não me engano, foi o Gabriel Reis, o paparazzo, que trouxe essa informação. Falamos com pessoas ligadas à diretoria do Flamengo, que falou sobre o tema, e a gente vai atualizar vocês aqui. Beleza? Então tá no ar mais um Desenrola, deixa o like, você que tá aqui no YouTube, e você deixa aquele coraçãozinho no Insta, manda mensagem. Quer mandar o teu Live Pix, QR Code tá na tela, o link tá fixado no chat, a gente reproduz depois, mas ó, você pode mandar o seu valeu, que é como se fosse o superchat gravado, beleza? Vamos com tudo? E aí, Pitio? Bom dia, boa tarde, boa noite, irmão. Muito boa tarde, né, Júlio? Que nós estamos gravando aqui à tarde. Bom dia, boa noite pra galera aí que vai estar assistindo esse conteúdo em outro momento. Vambora falar muito sobre o universo rubro-negro aqui no Desenrola Nação. Lembrando que a gente tá com uma punição esta semana, então não estamos podendo fazer lives, mas a gente tá fazendo o programa normalmente, mais curtinho, em formato de vídeo, que aí vocês ficam por dentro do universo rubro-negro aqui no Desfla. O Instagram tá ao vivo lá, consegue fazer compartilhado? Que eu saiba, não. O ao vivo? É porque a gente manda por um software terceiro. Usa o software. Se fosse pelo telefone, daria. Senão a gente conseguiria até, de repente, colocar lá junto lá pra poder atrair uma galera, ganhar uns inscritos. Compartilhava comigo. Depois eu vou. É bom eu vou dar uma olhada em relação a isso. Mas vambora falar muito desse Flamengo aí, Júlio. Vambora, vamos com tudo, galerinha. Ó, quem tá aí, se não deixar o like, vai ter filho botafoguense, tá? Que é pior que a vascaíno hoje. Aliás, vou começar o programa já polemizando. O que eu falei aqui na quinta-feira? Porrada! Queira ser porrada! Ai, você falou um monte de coisa, você gosta de viralizar, você gosta de polêmica. Tá lá, quase 100 mil de novo de views. Não, pra galera que não sabe do que você está falando, é sobre o que, Júlio? Então, vai saber agora. Na última quinta-feira, eu falei que os placares aqui, os palpites, a Bruna foi 1-0, o Pitch acho que foi 1-0, 2-1. Eu falei, Engenhão, 10 jogos, 9 vitórias, 1 derrota, é porrada. Ano passado foi 3-0, tava no gramado. Botafogo, uma crise, presidente maluco, dono do clube lá sumiu, caramba, porrada. 3-0 foi pouco. 3-0 com 2, e eu fiquei revoltado, tá? Que era jogo porque nós gostamos de vocês. Pra dar de 6. O Flamengo tirou o pé. O Barbosa tristinho. Alô, Dentinho, fada do dente. Segura, Calabresa, segura. Fez 2 faltas. Aliás, se não tivesse marcado impedimento, a expulsão dele já era para acontecer, mesmo se não tivesse amarelo.
Então, assim, muito reclamão, muito mimimi. O Botafogo tá chato com essa porra. Por isso que nego zoa. E o que eu achei mais engraçado, eu tava lá como imprensa. 20 minutos do segundo tempo, o Botafogo não tinha cantado nada. Não tinha cantado uma música. Aí sabe qual foi a primeira música? A primeira música que o Botafogo cantou? Como é que é? Teatro! Pode ser o Flamengo. Torcida de teatro. Falei, calma aí. Tem alguma coisa errada. Esses caras não estão. Porra, a imprensa toda riu, cara. Falei, isso não tá legal, isso não pode ser. E eu falei que ia ser 3x0 pro Flamengo. Ou 4x0, não me recordo. Eu acho que aqui eu falei 3x0, né? Esse é um live 4x0, ou lá 4x0 aqui 3x0. Um negócio desse. Só sei que machucamos o Botafogo de novo. Foi pouco. E o Leonardo Jardim realmente já tá me conquistando. Até a página 2, se começar a fazer besteira, lanha nele. Mas é isso. Falei que ia tomar a porrada e o Flamengo não tem rival no Rio. Bruninha Medeiros, o Flamengo não tem rival no Rio de Janeiro. Nem o Fluminense? O Flamengo tem a... Que Fluminense? Beleza, o Fluminense ganhou o Flamengo brasileiro. Quem foi campeão? Ah, tudo bem, mas não é rival. Primeiro turno, quanto foi? O Flamengo ganhou um jogo, o Fluminense ganhou outro. Carioca, pega pra capar, valer, estourar o champanhe, botar lá o troféu pro alto. Quem foi campeão? 2 jogos, 2 vitórias, Flamengo. Esse ano, quem foi campeão? Flamengo. 7 finais, Flamengo e Fluminense. São 5 títulos e 2 derrotas. Quem foi campeão? Flamengo. Flamengo não tem rival no Rio de Janeiro. O rival do Flamengo se chama Nova Iguaçu, Madureira. O Flamengo tem adversários. Calma aí, o rival do Flamengo se chama quem? É o Madureira que chegou na semifinal. É o Madureira. É o Nova Iguaçu que chegou na final de 2024. O Flamengo hoje não tem rivais. O Flamengo tem adversários. Normal de tabela. Próximo adversário do Flamengo é o Remo. É a mesma coisa. Não muda nada. Parabéns ao Remo que voltou à Série A. Mas é isso. Maneiro mesmo. Então, Botafogo. Irmão, se é o Flamengo que fica 11 jogos, perde 10 e ganha 1 no Engenhão, se fosse o Flamengo com o mando do Engenhão, é uma experiência. Os caras estariam falando isso até dormir e múmia. Até dormir em múmia. Ia ter tatuagem e tudo. Com certeza. Com certeza. O Vasco, cara, não vou ficar muito tecendo opinião sobre o Vasco, que infelizmente foi um gigante que se perdeu. Né? O Vasco foi um grande que se perdeu desde a década de 2000. Respeito muito a tradição do Vasco, é um grande clube, mas se perdeu. E para mim, o maior rival do Flamengo no Rio ainda é o Vasco, por toda a tradição. Agora, se perdeu. O Flamengo hoje não tem rival no Rio, pô. E o Botafogo, o Fluminense, já falei. Fluminense, o cara é papai, igual o Vilela, meu parceiro Vilela. Quando pega o papai ganha, Vilela. Um beijo no teu coração. Quando pega o papai, treme nada, Vilela. Beijo, meu amigo. Ele vai estar aqui hoje, Vilela. Vai estar aqui, meu querido Vilela. Quando pega papai, hein? Grande Vilela. Então, Flamengo... Mas ele no off fala, né? Irmão, isso só dá pra gente zoar, ele gosta de papai mesmo. Não, pô, o Vilela é irmãozaço, cara. O Vilela é parceiraço. Mas com todo respeito, não tem. E a gente deu-lhe uma porrada no Botafogo. O próximo adversário é o Remo. A gente vai falar muito sobre esse confronto, mas antes disso, dá uma pincelada lá, né, nos convocados. Pela primeira vez o Léo Pereira convocado. É uma esperança para o jogador, de repente. E detalhe, 2 jogos difíceis, Croácia e França. Foi nada mais, nada menos que França e Croácia, a final da Copa do Mundo de 18. Então são adversários europeus e qualificados. O Paquetá, eu estava conversando até com o Renan Moura, ele tem uma visão diferente que a minha, ele acha que já está experimentado, não tem muito o que experimentar. O Brasil não tem tantos meios, tentou a convocação Gabriel Sara, que está jogando muita bola, de fato, né, no Galatasaray. Mas enfim, Léo Pereira convocado pela primeira vez, Pitcho. E falta somente mais uma convocação para a Copa, e é a derradeira. A próxima é Copa do Mundo. Será que o Léo Pereira vai conseguir agarrar essas oportunidades? E um destaque óbvio também, além do Léo Pereira, os 3 jogadores do Flamengo convocados. Danilo, que é um reserva titular. O Alexandre, que é um jogador de confiança, assim como o Danilo do Ancelotti. Parece que ele está levando uma espinha dorsal do Flamengo ali, que tem um certo entrosamento. A gente falava no passado. É o ponto forte do Flamengo, é a defesa, né? 3 defensores do Flamengo convocados pelo Ancelotti. E acho que só não vai mais porque o Wesley está na Roma, porque ele foi convocado. E o Gerson preferiu ganhar dinheiro. Pois é, o Gerson podia estar nessa daí também, Com né? certeza. Nessa questão de meia. Mas eu até concordo que o Paquetá, ele não precisa se provar como, por exemplo, o Léo Pereira precisa, o próprio Fabinho precisa. Porque como é que tá o Fabinho lá na Arábia? Eu confesso que eu não sei. Não sei, talvez seja também uma grande chance pra ele, tá?
Talvez para ele também seja uma Verdade. grande chance. O Gabriel Sara também, alguns jogadores que vão ter essa chance aí para se provar. E o Paquetá, ele já se provou, né? Se ele estiver voando pelo Flamengo, a chance dele ser chamado é muito grande. É um cara que, Cara, não tem como que ele já do futebol foi brasileiro. várias vezes para a seleção brasileira. É um Qual cara medo do que futebol brasileiro hoje? a seleção já conhece. Pois é, tem poucos. Qual não tem? Aqui no Brasil, o Matheus Pereira é muito bom jogador, o Gerson no Flamengo estava super bem, o Paquetá espera-se muito dele, mas hoje, jogando muita bola, quem de fato está jogando? É difícil mesmo, é difícil. Acho até na Europa. Qual jogador na Europa meia ali que tá arrebentando? Não tem, cara. Não tem. A gente estava debatendo isso hoje. Não tem. Não tem. Pô, não, você tem o Bellingham jogando demais, né? Não, eu digo de brasileiro. Ah, brasileiro? O Ah, Rodrigo, que poderia ser esse cara que era um extremo que vai virando meia, se lesionou. Poderia ser esse cara. Brasileiro. Não tem. Brasileiro não tem, cara, meio não assim tem. não tem. Que loucura. O Talisca é sempre muito elogiado, mas por algum motivo ele tá sempre em ligas ali que não são tão competitivas. Talvez os números dele sejam mais expressivos justamente por isso. Joga Pode ligas menos ser, competitivas. pode ser. Mas ele é um cara que mete muito gol sendo, né, meia. O Paquetá, volta a dizer, né, espera-se muito dele. Mas enfim, tem poucos nomes mesmo, Júlio. Não tem. Pra aquele setor ali, o Ancelotti E ele vai ele ter tá que se fora, virar. isso que chamou a atenção. Mas ele também não tá tão bem, né, Júlio? E o Ancelotti tá sendo coerente. O Ele Neymar... falou físico, viu? Ele falou físico, Pois é. físico. Sabe que o Paquetá é físico também? O Neymar tá muito mal fisicamente, né? Ele não consegue ter sequência ali. E aí o Ancelotti não chamou. O Paquetá tá mal tecnicamente ainda. Tá melhorando. Com o Jardim já tem feito boas partidas, mas ainda assim ele precisa mostrar mais para fazer jus a uma possível convocação, né? Mas o Paquetá, ele não precisa de uma chance para se provar. Se ele estiver bem, certamente ele vai ser cotado e vai disputar alguma vaga ali. Mas muito legal que o Léo Pereira tenha sido chamado, Júlio, porque é um cara que já há bastante tempo merecia. O Léo Ortiz foi e ele não. E na última temporada, o Léo Ortiz foi muito importante, mas o Léo Pereira também. O cara fez, acho que 11 ou 12 jogos seguidos. 13 jogos. Tem a montagem dele aí, Gabriel. Coloca depois, por favor. Dele, do Alexandro e do Danilo também, que foram os 3 convocados. O Léo Pereira jogou demais na última temporada, evoluiu demais aí nessa passagem dele pelo Flamengo. Então já estava merecendo bastante uma convocação, ser testado também, ter uma chance de mostrar serviço. O Fabrício Bruno foi convocado, falhou naquele jogo contra o Japão, se eu não me engano, e recebeu outra chance depois falhou também. 2 vezes. Né? Então, cara, já tinha passado a hora do Léo Pereira ser testado também. Se ele não conseguir se sair tão bem, beleza, ele recebeu a chance, não aproveitou, mas enfim, ele tinha que receber essa chance aí pra poder mostrar também e entrar nessa briga pra jogar uma Copa do Mundo, que eu imagino que seja um objetivo dele, como de vários outros aí jogadores também. O Danilo e o Alexandre, que você falou, são jogadores de confiança. O Danilo é aquele cara bom de você ter para o grupo. Até muita gente fala, né? O Neymar ele não seria uma boa para o grupo também. Para mim, o Danilo é melhor para o grupo do que o Neymar. Porque o Danilo tem mais esse espírito de liderança, né? O Neymar, ele é muito ídolo de muitos jogadores, mas o Danilo sabe ser um líder, né? É um cara que lida muito bem com o vestiário, atua por gigantes aí também, clubes da Europa, muito tempo de seleção, Copas do Mundo. É um cara que vai ajudar também o Ancelotti nesse aspecto. E o Alexandro, a Bruninha até citou isso ontem e eu concordo com ela. Existe pouca competitividade pelo lado esquerdo. E falando em lado esquerdo, o Alexandre tá com o dedo fraturado da mão. Acabou de sair. Pois aqui. Mas assim. Acabou de sair aqui, ó. Tem 6 minutos. O Flamengo informou, ó. O lateral esquerdo, Alexandre, sofreu um entorse em um dos dedos da mão direita. O lateral treinou com uma proteção no local e seguirá treinando, jogando normalmente. Ou seja, não vai ser nenhum empecilho para quinta, caso entre em campo, e nem para a convocação do Ancelotti. Acabou de sair essa informação agora aqui. Outra informação importante também é que o Denis Ricardo emitiu uma nota oficial sobre o Bruno, já a gente vai falar sobre isso. Então, o empresário do Bruno Henrique emitiu uma nota. Beleza. Não tem muita competitividade pelo lado esquerdo ali. É o Alexandro, aí tem o Douglas Santos, que foi chamado também, né? Que é muito bom lateral esquerdo, passou pelo futebol alemão, tá lá no Zenit hoje, jogou no Atlético Mineiro também. É um ótimo lateral, mas quem é esse outro pelo lado esquerdo que poderia disputar essa vaga com o Alexandre? O Wendel chegou a ser convocado em dado período ali. O Wendel, lateral esquerdo, pois foi convocado. Acho que é da Inter, o Juba, né? do Bahia. Acho que é da Inter.
não saiu tão bem, pois é, o Juba, e sim, cara, ele tem pouca competitividade, então isso até facilita ele que tá buscando um melhor momento agora no Flamengo nessa temporada, não começou tão bem, assim como vários outros jogadores do Flamengo, como o time do Flamengo em si não começou tão bem essa temporada, mas o lado dele é um lado menos competitivo. E só pra corroborar também, o Danilo, até a Bruninha lembrou bem ontem também, o Danilo ele é versátil, né, então o Ancelotti gosta disso e acaba agregando muito, que ele pode ser zagueiro ou lateral direito também, então isso colabora para ele estar entre os convocados. Perfeito, perfeito. Deixar bem claro aqui, a gente está lendo uma situação. Muita gente mandou mensagem aqui para mim no meu Insta, falando: machucou, fraturou. Será que vai atrapalhar para a convocação? Cara, ele tá com uma proteçãozinha, né, o Alexandre? Pitch, acho que o ruim é que, às vezes, se você cair, você pode ter que ter um. Ah, não, na mão. Mas aí você vedou ali, né? Sei lá, não, esquece na mão. não vai ficar fora da última convocação para pra Copa. Croácia e França, né, irmão? Pré-Copa, tu fraturei meu dedo, né, amigo? Pô, prende o braço aqui e corre com o braço colado. Mas corre, pô, tá doido. Então é isso, tô até vendo aqui, o pessoal tá dizendo que não vai ter nenhum tipo de mensagem nesse sentido pro Flamengo chegar e fazer uma nota que ele vai jogar ou não. Não tá cortado, tá? Vai pro jogo. Então o Flamengo já até deixou claro que há realmente uma entorse no dedo, tá com uma proteção, mas vai pro jogo. Sobre o Léo Pereira, sobre o Danilo é reserva, né? No Flamengo, né? O Léo Ortiz e o Léo Pereira são os zagueiros titulares. Só que o Danilo, cara, é um jogador já emblemático no Flamengo. Ele fez o gol do título contra o Palmeiras, jogou o Mundial de Clubes, fez gol naquele Intercontinental, foi titular contra o Chelsea na grande vitória. Ele jogou grandes jogos, esse é o ponto, né? E ele foi titular por opção do técnico Felipe Luiz no jogo contra o Palmeiras. A gente sabia que ele e o Léo Ortiz estavam mal fisicamente, mas no Chelsea foi opção de verdade. Sim. Porque a gente estava até lá no evento, lá, tipo, porra, cara, que maluco. O cara tirou o Léo Ortiz, que tecnicamente é a melhor saída de bola. E, cara, o Danilo fez o segundo gol. O Danilo jogou bem demais. Jogou demais. E talvez foi a melhor apresentação no Flamengo na temporada. Se não foi a melhor, com certeza. O Flamengo ganhou o campeão mundial, campeão do torneio. Vamos lembrar que o Chelsea venceu o PSG, que meses depois ganhou o Flamengo na final do Intercontinental nos pênaltis, né? Então o Flamengo teve o Flamengo, de fato, foi um dos melhores clubes do mundo, porque o Flamengo venceu o campeão do Super Mundial e perdeu só na final pro vice-campeão do Super Mundial, que é o PSG. Ou seja, para você ver a força que o Flamengo teve em 25 dessa parte defensiva, né? Então tá um pouco explicado também esses números aí. E o Varela, que também é defensor, tá convocado para a seleção do Uruguai, né? E o Danilo tá acostumado com essa competição, né? Isso aí que tu lembrou agora, a partida contra o Chelsea, entrou num jogo como aquele, jogou super bem. Zero. É um cara que jogou Copa do Mundo, Champions. Bicho. Então, é um cara que sente muito pouco jogos grandes, assim, né? Isso é importante. Champion pelo Porto, Champion pelo City, entendeu? Champion pelo Real, Champion pelo Juventus. E, Júlio, tem a Copa do Mundo também. Fora o Mundial, Que ele já competiu. E isso é um desafio maior pro Léo Pereira. De clubes e de nações. Sim. Pro Léo Pereira, pro Gabriel Sara, esses jogadores que estão chegando agora na seleção brasileira, que não tem essa experiência com Copa do Mundo, velho, é um desafio para eles também. E é muito bom ter o Danilo ao lado, né? E o Léo Pereira pode trabalhar diariamente com ele, até para ir pegando dicas. Agora tu vê, o Léo evoluiu muito na época com o Davi Luiz. Vale ressaltar. Se o Juan Román Riquelme, que tem muita moral na AFA, presidente do Boca Juniors, né, jogador lendário do Boca, pra mim, um dos maiores jogadores, um dos maiores meio-campistas que eu já vi. A gente tá falando que tá faltando meio-campista. Não, o Riquelme? Pô, tá maluco. Riquelme jogava o fino. Era meu sonho ter visto ele no Flamengo. Também. Nossa, que eu cuspia 50 vezes pra bater o pé. Nossa, jogava demais, meu. Jogava demais. Pô, na moral, cara, eu parava pra ver o time da Argentina jogando. Não, Cambiaço, Verón, Riquelme, Aimar, Ortega. Porra, tá maluco? Gadiardo, Saviola. Aimar. Pô, tá maluco. Muito. Cara, eu só tô falando de jogador que hoje seria titular fácil. Cambiaço,
Redondo, É, Verón. Mas pra ser justo Simeone. também, se tu for pegar a seleção brasileira... Não, mas é o que eu tô te falando. Eu O digo Alex assim, Cabeção que, porra, ó, nem hoje, jogou, ele de Jalbinha nem era convocado. Ricardinho foi pra Copa, esse mas maluco, poderia ter sido o Alex. esse poderia maluco ser aí hoje era 10 faixa, ídolo Então, supremo, maior fã-clube. E o que eu tô te falando é que os caras tinham muita qualidade do meio pra frente, maluco. Era absurdo. O Ortega te dar um tiro no Ortega, que desgraçado. O Ortega, cara, o meio-campo do River Plate era sacanagem. O Palermo se fez com essa galera, né? Se fez, pô. Se fez com essa galera. Se fez. O Palermo era trombadorzinho. Mas, o Crespo já pegou na ele caída. O Crespo já tava parando quando esses caras estavam surgindo. É na época do o Crespo também, né? O Crespo, ele apareceu na época do Balbo, Batistuta. Aí o Crespo começou a aparecer. Mas, pô, ele pegou muito pouquinho essa galera aí. Era mais, porra, o time da Argentina do meio pra frente tinha muita qualidade. O Verón era sacanagem. Nossa, Verón, Riquelme, Ortega, Aimar, Saviola. Porra, qual é o nome daquele cara também? Agüero. Caralho, como é que a Argentina não ganhou a Copa do Mundo antes, mano? Teve o Tevez também. Porra! Ainda teve o Tevez, mano. Mascherano. Pô, tá maluco. Porra! E aí, o que eu te falo? Jogadores experientes que ele tá levando. E se não fosse o Juan Román Riquelme, o Rossi tava na seleção argentina. Ele só não vai porque o Riquelme tem muita força na AFA, é uma espécie de conselheiro, e ele odeia o Rossi, pô. Ele odeia com todas as forças o Rossi. Porque o Rossi não quis renovar com Boca, forçou a saída pro Flamengo, jogou porque ele lá pro Alnasser, 3 meses. O Armani ser convocado e o Rossi não é um absurdo. Né? O Armani tem 38 anos, pô. Não, e aí tu vê. E não é nem pela idade, é que ele tá frangando direto. Aí tu vê. Rossi, nível seleção, só não vai por causa do Aimar. O Riquelme, todo mundo sabe disso. Varela, seleção. Danilo, seleção. Léo Pereira, seleção. A Alexandre, seleção. O Ayrton Lucas, que é a água, já foi convocado. O Royal já foi convocado. Pra tu ver, cara, a zaga do Flamengo é muito forte. O Vitão é um maluco que pegou todas as categorias de base de seleção. É muita gente com qualidade, pô. Aí no meio campo, vamos lá, os volantes, Pulgar, seleção. O Jorginho vai ser convocado ainda hoje, eu acho. Se sair, que pode ser convocado ainda hoje. Ele tá na pré, né? Tá na pré. Aí tu vê, Pulgar, seleção chilena. Jorginho, seleção italiana. Carrascal, seleção colombiana. Plata, seleção equatoriana. Arrascaeta, seleção uruguaia. Paquetá podendo pegar a seleção brasileira. O Lino já foi da brasileira. O Lino foi convocado pelo Ancelotti, cara. Porra, olha o time. Pedro, a mesma coisa. Um cara que jogou a última Copa do Mundo. Então, assim, tem muito jogador. O Flamengo é uma seleção de fato, irmão. De fato, é um time selecionável. Eu tô esquecendo mais alguém aí? Não, o Everton Araújo é muito jovem, o Alacê é muito jovem ainda. O Saúl já foi. O Saúl, seleção espanhola, já foi convocado. Dela Cruz, a gente acabou de esquecer. O Cebolinha já foi também. Cebolinha foi campeão de Copa América com o Tique, artilheiro de Copa América. Então, assim, a gente tá falando de jogadores que passaram por seleção brasileira de fato, cara. Bruno Henrique foi convocado uma vez. Você não citou o meu Emerson Royal, por quê? Eu citei. Mas tem rápido. E o meu Ayrton Lucas? Também citei. O Ayrton Lucas da Bruninha. O Vinha, que tá emprestado ao Rio, tava na seleção uruguaia. Então, assim, cara, o Flamengo é um time muito forte, é uma seleção de fato. E, cara, é surreal. Mas, enfim, sobre o Danilo, acho que é uma convocação garantida ali, né? Um jogador experiente. E eu acho que o Léo Pereira vai morder uma vaguinha pra Copa. Se ele jogar bem, se ele não tremer na base. O Fabrício Bruno foi convocado de novo? Eu não lembro. O Fabrício Bruno foi convocado? Não. Então, graças a Deus, né? Então, o Léo Pereira aí vai possivelmente, se jogar bem, eu acredito que ele vai ter oportunidade. São 2 jogos difíceis. A pessoa, o Mbappé, jogando pra cima do Léo Pereira, amigo. Mas o Fabrício Bruno, porra, sendo muito justo, não foi chamado agora, pelo amor de Deus, né? E o Léo Pereira ganhando essa chance aí. O Fabrício Macron foi Mbappé ou foi Harry Kane? O Léo Pereira... Foi Harry Kane? Foi Brasil e Inglaterra que o Fabrício Bruno marcou bem? Ou foi Espanha? Foi Espanha. Que o Endrick meteu gol? Foi Espanha, que aquele homo lá meteu um golaço, tá? Foi Brasil e Espanha. Nossa, que o João Gomes passou mal com o Yamal. Foi o João Gomes e o Wendel, acho que é o lateral esquerdo. Jesus amado. Mas o Fabrício Bruno foi bem. Eu acho que foi Brasil, Inglaterra e Brasil e França. Que ele jogou? O Fabrício Bruno foi bem. Mas o Léo Pereira briga com o Fabrício Bruno, o Alexandro também, que apareceu e nunca mais... Do Lille. Jogou bem também, o maluco, mas nunca mais apareceu. Não, mas ele jogou bem. Mas deixa ele lá pro Léo Pereira ser valorizado, não, um dinheirinho. Não, sim. Cara, Léo Pereira... Mas até pelo Léo mesmo, cara.
Pelo que a gente conversou no passado, o Léo Pereira, se vier de novo aquela propostinha no meio do ano, Copa do Mundo, ele convocado, vai sair, irmão. Tá no Flamengo desde 2020, velho. Não, mas se pagar bem pra ele achar que é válido. Mas se o Júlio. Boto não vender. Porra, meu irmão, vai dar merda. Mas, ô Júlio, até pro Léo mesmo, ele tá muito consolidado aqui, cara, de verdade. Ele tá com quantos anos, o Léo? Mas ele queria sair. Não, tudo ele bem. queria sair. Ele pode ter essa vontade e tudo mais. Agora, se chegar uma proposta do Besiktas e tá com Não, ele dinheiro só lá, não saiu. A proposta salarial foi muito boa no meio do ano. Ele só não saiu porque o clube entendia que o valor não era tão alto, não era baixo, mas não era tão alto, que ele era um titular absoluto e o Flamengo não tinha como repor porque a janela estava se encerrando. Júlio, E aí pediu-se aquela força-tarefa que a gente trouxe, que o pessoal desdenhou da nossa informação e hoje todo mundo replica, né? Houve sim um pedido de força-tarefa para o Léo Ortiz e o Léo Pereira para eles ficarem, porque de fato o Flamengo precisaria dos dois para chegar até a final da Libertadores e precisou, né? mas o Léo Ortiz, ele não tem essa construção que o Léo Pereira tem no Flamengo. Então, pra ele, é mais natural O Léo chegou bem se depois. valorizar e, beleza, chegou uma proposta maneira, quero jogar na Chegou Europa. 24. O Léo Pereira já tá há 2020. bastante tempo. O Bruno Henrique saindo, vai ficar só a Arrascaeta daquela era de 2019. Aí de 2020 é o Léo Pereira. E o Pedro Só. Então ele é um dos mais longevos. Essa construção, será que vale a pena o Léo Pereira ir para um Wolverhampton? É só um exemplo, tá? Um Wolverhampton da vida, igual o Arias fez. Aí fica lá 6 meses, um time desse eu acho que não vai competir eu acho que ele vai construir a coisa. carreira dele aqui. Sabe, velho, construir aqui no Flamengo, ele ganha super bem. Ele é muito bem quisto pelo torcedor. Tá com uma idade boa ainda pra zaga. Tá aparecendo agora pra 31 seleção. anos, pô. Pra seleção brasileira. É um dos capitães, pelo menos com o Felipe Luiz era. Hoje é uma figura de liderança lá no Flamengo. Ele tem o seu grau de importância e conquistou isso, mérito dele. Será que vale a pena mesmo chegar uma proposta? Se a proposta for muito boa e vantajosa, mas aí, Júlio, tem que ser vantajosa. Se for um Napoli, se for uma Inter de Milão, se for um Milan, se for algum time da Inglaterra que seja ali do Big Six, entre os 6 primeiros. Acho difícil. Tá? Aí beleza, faz algum sentido porque ele vai brigar pra disputar Champions. Também, que vai... Não, mas acho óbvio. que ele jogou na Europa. Acho que ele teve uma passagem muito rápida. Não, ele foi pro Atlético Paranaense, ele foi lá pra fora, voltou pra Atlético. Ele jogou no Orlando City. Foi no Orlando. Foi nos Estados Unidos, verdade. Europa, se eu não me engano, foi ele não passou, não. Foi pro Orlando, não foi na Europa, não, verdade. Agora, é claro, se ele quiser realizar um sonho, jogar na Europa, tá tudo certo, Nosso óbvio. diretor vai puxar direitinho a idade dele, vê pra gente depois mas a idade do Léo, se é 30 ou 31 anos. Eu só tô reforçando, Júlio, porque ele pode construir uma história muito bonita no Flamengo. E ele vai estar sempre disputando título, ganhando super bem, porque o Flamengo paga super bem. 30? No Rio de Janeiro. Boa, 30 anos. Achei que você até 31. Ele joga ainda uns 3, 4 anos. Ele faz 31 esse ano. Já fez 30 esse ano, né? Aí, 31 de janeiro fez 30, irmão. Vou te falar, tem mais 4 anos aí, cara. Ele joga a temporada 26, 27, 28 e 29 bem. Eu também acho. Caraca, ele joga mais 4 anos em alto nível satisfatório. O Danilo tem 35, pô. E ele pode levantar mais umas 2, 3 taças boas aí pelo Flamengo. Ele pode se tornar um dos maiores zagueiros da história do Flamengo. Pois é sobre isso que eu tô falando. Será que vale a pena? Será que vale a pena abrir mão disso pra viver um possível sonho na Europa, jogar em um time ali de baixo escalão? O cara entrar no hall seleta ali de Rondinelli, Aldair. Maluco, uma baita conquista, irmão. Uma baita conquista, pô. Até os caras que foram campeões pouco tempo ali, né? Mas são sempre lembrados pelo time Galáctico que foi 19, como o próprio Rodrigo Caio. Pra mim, ele já é até maior que o Rodrigo, tá? É porque o Rodrigo jogou demais, velho. É porque o Rodrigo, ele tem muita qualidade técnica. Ele era muito representativo. Não, eu acho que o Rodrigo falhava menos. O Rodrigo era mais jogador, era mais habilidoso, ele jogava de volante também. E o Rodrigo tinha mais qualidade que o Léo Pereira, mas o Léo Pereira também, ele conquistou por direito isso. E o Rodrigo também veio sendo um dos primeiros zagueiros que o torcedor olhou assim, depois de uma fase bem complicada. Assim, irmão, que maluco. Esse é bola. Bom. Aí depois o Flamengo teve vários outros bons zagueiros. E aí o próprio Léo Ortiz, o próprio Danilo, exato. O próprio Maria. Aí acaba que isso passa um pouco batido. E o Léo é um cara que atua ali calado e atua bem. Nesses 4 anos que a tendência é ganhar, porque o Flamengo é muito forte. Claro. Cara, eu vou colocar ele ali do lado do Moser, do lado do Aldair, cara, zagueiros absurdos. O Leandro. Aliás, aniversário do Leandro hoje, o Peixe Parabéns pro Leandro, né? Pra mim hoje, o Leandro é o maior ídolo do Flamengo, né? Porque eu sei que é o concurso.
Você falar que o Zico é maior, não O conta. Zico não entra O nessa. Zico não entra na lista. Hoje, o maior ídolo do Flamengo faz O aniversário. Leandro. Porque o Zico é rei, né? O Zico é o rei, é o Deus, é o Papai Noel da nação rubro-negra, então não conta. Hoje o maior ídolo do Flamengo é o Leandro, pô. O Leandro jogou de zaga no final da carreira. O Flamengo teve grandes zagueiros de verdade. E eu acho que o Léo Pereira vai se inserir nisso. Vai se inserir. Mas enfim, agora vamos falar de quem não foi. Ô, Júlio, só antes, ô, Gabriel, coloca pra gente o relógio ali pra ajudar o Júlio. No tempo do programa, por que a gente tá favor. acostumado com 1h30, e já deve estar com a meia hora de programa e não tá nem ligado. Por favor. Coloca ali pra gente, por favor. Coloca lá, porque hoje é aniversário do Ana também. Pô, vou pegar um trânsito gostosinho pra chegar Olha, em casa. o Ana faz aniversário no dia do aniversário do Leandro. Leandro, Que 17 maneiro, de março. que maneiro. Porra, só fera, só onda Privilégio. braba. Filho. Privilégio. Aí, ó. Boa. Só diminuir, bota esse relógio. Ignorante, né? Porra, bota um cronômetro. Porra. Mas enfim, cara, Dela Cruz não foi convocado. Vou falar do Dela Cruz primeiro, porque eu vou ser bem honesto, com todo respeito. Tô a fim de falar muito do Paquetá, não, porque a gente já sabe que a gente já escutou do próprio Ancelotti que não é uma lista definitiva, que ele foi muito diplomático, ele falou que não é para o Neymar desistir, longe do Paquetá tá fora. Mas o Dela Cruz, cara, eu tava conversando com o Gustavo Asmar, né? O Gustavo Asmar participou do nosso programa ontem lá na Rubro News. Nós mandar um beijo pro Gustavinho, chama ele de Gustavinho. E aí ele chegou na live, eu falei, pô, você tá ocupado? Você tá operando? Ele, não, já operei de manhã. Eu falei, pô, precisava falar contigo que surgiu uma nova metodologia de recuperação aí, com uso de não sei o quê. É uma pomada alemã que faz que reconstrói a cartilagem de não sei o quê. Ele, essa porra aí. Ele é muito engraçado. Eu falei, pô, preciso que você entre ao vivo pra você falar isso pra mim. Pô, tem algum problema? Não. Problema nenhum. Aí tava eu, o Lobac e o Fernando Espanhol, que é um menino que tem feito live com a gente. E ele entrou, cara, e dá uma aula. O Gustavo é muito bom, né? O Gustavo é muito bom. Ele falou assim, Júlio, esse procedimento ele já fez algumas outras vezes no River. Ele fez um procedimento de raspagem em relação à cartilagem também no início do ano. Cara, não dá mais, brother. Assim, ele foi muito ético, né? Mas ele, como torcedor, falou, pô, eu, em 2024, quando o Flamengo fez a contratação, acho que, se eu não me engano, o Gustavo era um dos conselheiros na época, ele é um dos sócios do clube, ele chegou a comentar pra gente ao vivo. Ele falou que ele disse e orientou ao Marcos Braz a não contratar o Dela Cruz. Cara, eu peguei todos os resultados e exames que eu tinha do jogador, eu pesquisei com outros colegas da profissão e eu orientei o próprio Rodolfo Landim, o Spindel e o Braz a não contratar o Dela Cruz. E, infelizmente, hoje o Dela Cruz é um jogador menos um. É um cara que você nunca pode contar com ele. É uma posição que o Flamengo necessita, com esse esquema tático do Leonardo Jardim, muita participação nos volantes. E ele falou uma coisa muito séria. Essa lesão do Saul, que é essa raspagem do osso que incomoda, foi a pergunta que eu fiz para ele. Essa lesão, ela aconteceu agora, ela demora a cicatrização assim mesmo, o prazo é esse dele voltar até abril. E essa lesão, ela já tinha uma característica do jogador acarretada quando o Flamengo contratou. E ele falou assim, essa lesão do Saul, para ele ter feito essa raspagem no tornozelo, isso geralmente acontece quando há algum tipo de corte. Você cai de moto, uma hélice de barco, você faz um corte, né? E aí ele falou que a raspagem, o corte do osso, é um cortado, tipo raspado, é para justamente evitar qualquer tipo de cirurgia mais longeva, porque ele é tendão de Aquiles. Então isso é para evitar qualquer tipo de... O que o Adriano acabou com a carreira. Tanto que ele tentou jogar no Corinthians, fez só um gol com a camisa do Corinthians, foi até o gol do título contra o Atlético Mineiro, ajudou. Acabou a carreira do Adriano, devido ao peso dele, foi o tendão. E ele disse, cara, pro Saul fazer isso daí, ele já veio assim. Então, assim, departamento médico, cara. Ele não quis dizer isso em relação ao Saul, acho que estão lá. Mas deveria ter sido visto. Por que não foi visto? Se foi feito exames, foi feito... O jogador tem que falar a verdade, se sente dor, se não sente. E essa lesão, ele contraiu no Flamengo não, ele trouxe lá de fora. E o Dela Cruz, ele deixou muito claro que não é nenhuma novidade, essa não convocação para a seleção do Uruguai, deixa muito claro que é um jogador que, se o Flamengo não conseguir se desfazer, vai entubar o prejuízo. E lembrando, esse prejuízo pode ir até dezembro de 28, tá? E eles falou que essa metodologia aí, nova de recuperação de células, enfim, cartilagem, não lembro agora a nomenclatura científica correta, ele falou que esquece, balela. E a situação do Dela Cruz realmente é difícil de até opinar mais a fundo, mas que o Flamengo deveria tentar se desfazer do jogador, senão não vai conseguir utilizá-lo. E vai se desfazer como, Júlio? Você vai ter que emprestar ele.
Porque ninguém vai pagar. Mas o Liverpool do Uruguai, onde ele começou, vai pagar 1,5 milhão? Pois é, aí eu ia chegar nesse ponto. Quem vai pagar esse salário pra ele? Aí o Flamengo O futebol brasileiro vai pagar 1,5 milhão Dela Cruz? Pra um jogador que não vai jogar? Que não pode jogar no sintético. No Campeonato Brasileiro Série A, se eu não me engano, são 5 ou 6 campos sintéticos. Então, são 5, mas são 6 clubes, porque parece que em determinado momento o Vasco vai jogar o Engenhão. Atlético Mineiro, então é isso. Atlético Paranaense, Palmeiras, Botafogo e Chapecoense. Então, aí em dado momento serão 6 clubes aí. Quando São Januário parar pra reforma. E aí, cara, vão ser 6 jogos que você sabe que não vai contar com o De La Cruz. Certo. Você já contrata um cara sabendo que em 6 jogos você não vai ter ele. E, cara, ganhando 1,5 milhão. Na minha cabeça, Júlio, o cara que ganha 1,5 milhão, ele chega pra ser titular. Pra jogar os jogos mais importantes ou a maior parte dos jogos ali. E quem é que vai confiar isso nele? Ele não consegue no Flamengo. E não é nem questão de, no Flamengo tem muita disputa, é meio que natural. Não, gente, ele não consegue estar bem, ele não consegue estar num nível de intensidade para que ele dispute pelo menos a posição. Isso está muito claro. Eu falava isso ano passado aqui com o Júlio. O Flamengo precisava tentar negociar o De La Cruz, irmão. Pagou lá à vista, gastou uma fortuna, perdeu, meu amigo. Agora, abre espaço no elenco para você trazer alguém que de fato vai ajudar, pô. Sabe, o Everton Araújo hoje está na frente do De La Cruz, porque fisicamente ele está melhor, entendeu? Mas, Pitch, tecnicamente o De La Cruz é muito bom, eu concordo, nunca discordei disso. Só que para você ter um desempenho técnico relevante, bom, você precisa primeiro ter a sua parte física, a sua parte clínica bem boa. E não é o caso do De La Cruz. A gente citou aqui, o Danilo hoje ele é reserva, mas ele aparece em vários cenários decisivos. Quais são os cenários decisivos que o De La Cruz apareceu? E o Danilo aparece decidindo. Porque contra o Chelsea ele foi uma surpresa e jogou pra cacete. Fez então, gol da vitória. Ele não, ele não só decidiu com gol, mas atuando super bem. Contra o Palmeiras, ele decide também. Sabe? Então é uma participação decisiva do Danilo. E o Danilo chegou depois do De La Cruz, e eu consegui citar aqui 2 exemplos. Se for buscar, pode ter o jogo A, B, C ou D que ele foi bem, outros que ele foi mal, claro. Mas o De La Cruz, você, meu irmão, tem que buscar muito um jogo ou outro que ele se destacou, que ele foi decisivo, que ele fez a diferença. E esse cara tá ali, ele custou 16 milhões de dólares. Esse cara ganha 1,5 milhão por mês. E hoje o Everton Araújo entrega mais que ele. Então, cara, você tem que tentar se desfazer de alguma forma. É fácil, Júlio? Não é. Porque ele tá muito desvalorizado. Quem vai fazer esse investimento? De repente, algum outro clube chega pro Flamengo e fala, cara, eu pago metade do salário. Porque 750 mil é o salário de qualquer jogador hoje no futebol brasileiro, assim, na maior parte aí dos clubes. O Vasco, que tá quebrado, pagava uma fortuna pro Coutinho, então pagar 750 mil pro De La Cruz, poderia pagar. Eu tô citando o Vasco, mas qualquer outro clube, tá, gente? Que tenha condições pra isso. Mas o Flamengo ainda assim teria que arcar com 750 mil. Então, cara, é uma situação muito difícil. O Flamengo entubou já o prejuízo, né? Muito difícil. Agora, Júlio, entubou o prejuízo, mas você tem que ceder o lugar para outro atleta vir e somar, e agregar. Porque o De La Cruz, estando no elenco, ele diminui a possibilidade de chegar mais um outro. Você tira a possibilidade de ter alguém que poderia estar ajudando mais. E um jogador de performance, porque como a gente citou aqui já na live de manhã não, mais cedo, perdão, alguns minutos atrás, o Flamengo tem só jogador selecionável. Pois é. Se você tira, por exemplo, um Nico De La Cruz, com todo respeito, tá? Cara, o Danilo que tá no Botafogo Amazônia, o Danilo foi convocado. Eu preferia 1000 vezes ter o Danilo no lugar do De La Cruz. É artilheiro do Botafogo, eu acho. Porra, aí imagina você. E detalhe, é um setor que eu já falei, o Flamengo vai precisar desse setor forte, firme, porque devido aos esquemas táticos que o Leonardo Jardim gosta de propor, os volantes vão ter muita responsabilidade e muita importância. O Pulgar tem 31 anos, o Jorginho tem 33, o Pulgar tem muito baixa para a Europa, o Everton Araújo é um cara que o Flamengo deve fazer uma moeda de troca no sentido de fazer caixa, é um jogador valorizado, o Flamengo também não é só de compra, o Flamengo também precisa vender, precisa fazer, o futebol é assim, não é só Brasfoot que você só compra e não quer vender, enfim. O Flamengo já se desfez numericamente do Alan. O De La Cruz é um jogador que o Flamengo não vai falar isso, não vai externar, mas não conta, mesmo estando no elenco. Quem falou foi porrado. Exatamente, Então, assim, se você perguntar pro torcedor do Flamengo, o Pulgar tá indo embora.
né, um exemplo, um clube europeu foi lá, pagou 4 milhões de dólares. O De La Cruz não serve mais. O Flamengo vende o Everton Araújo, você tem que contratar 2 volantes. E aí você fala, Júlio, pô, tu vai falar no nome do Wendel de novo. O Wendel joga pra caralho, cara. O pessoal tira o Wendel pra merda porque o Marcos Braz fez um monte de cagada na época lá do Zenit. O cara é fio desencapado. Tá bom, o Plata também é, mano. O Carrascal também é. Se o cara vier aqui jogar minimamente profissional, o cara é flamenguista. O cara é carioca, criado no Fluminense. Eu prefiro muito mais ter o Wendel problemático do que o De La Cruz bom moço. Meu irmão, é igual. Mas pode ser outro nome? Não, eu tô falando assim, questões de qualidade. Prefiro, entre esses dois que tu citou, eu prefiro o Marcos Antônio. Tá bom, mas esse não vai, esse renovou com o São Paulo botou multa lá em cima e tem chance de voltar pra Europa. O Flamengo não vai contratar ele. Entendeu? Então, assim, eu tô só dando exemplo, porque o cara ele é flamenguista, ele já demonstrou vontade de jogar. E eu acho que o Wendel, cara, eu falando sério, em relação a característica, ele é comer a bola, filho. Ele é a posição exatamente do De La Cruz, faz funções muito parecidas e também pisa na área. Ele é um filhotinho de Gerson. Só que ele é o Gerson maior do que ele. Não, eu acho ele é o Gerson baixinho. Acho ele muito bom jogador. A minha questão Danilo, só é esse imagina o Flamengo ter um quarteto com Wendel, Danilo, Pulgar e Jorginho. Ou Jorginho e Saul, que foi essa dupla de volante que encantou todo mundo também. Agora a gente não sabe como é que o Saul vai voltar, ainda tem essa. Você pode vender o Everton Araújo, você pode perder o Pulgar, o De La Cruz, o Maicon e o Saul também. Porque pelo que o Gustavo falou ontem, é uma incógnita, cara. Você não sabe como é que vai voltar. E você tem só o Jorginho com 33 anos. Pô, isso é loucura, brother. Isso é loucura. Então acho que o Flamengo tá esquecendo que é um setor primordial. Aí você vai recuar o Paquetá de novo pra volante? Porra, aí não é legal, cara. O cara vem com meia direito. O próprio Jardim falou. Vocês não ficam falando que o Paquetá é ponta direita. Ele não é ponta. Mas ele vai atuar por ali. Espera mais alguns jogos. Ele meteu essa na coletiva, com maior personalidade. Entendeu? Então assim, ele não vai jogar de volante, cara. Ele quer aproveitar o cara de meia. O Flamengo tem que se desfazer o De La Cruz, cara. Entendeu? Cara, numa boa, eu vou te falar uma parada, Pítio. Faz as contas de quanto seria o salário do De La Cruz de junho de 26 até dezembro de 28. Irmão, vou falar uma besteira do mundo. Rescinde com o cara. Eu rescindi o contrato. Entuba. Sabe qual o problema que vai ter o BAP nisso aí? Zero. Não foi ele que contratou, não foi a gestão dele. Ele vai parar de pagar um salário alto. Conversa com o cara. Meu irmão, eu vou te emprestar. Só que se eu te emprestar, ninguém vai querer pagar o que você quer. Ô, Júlio, rescinde, porra! Pra não pegar mal, tu não precisa nem rescindir. Vai lá, chama ele, fala assim, Nico, vamos fazer algo que é melhor pra todo mundo, irmão? Pô, tu vai pra outro clube, conversa com o River, tu vai de graça pro River. Se acerta com o River, que a gente aqui libera. É melhor, Júlio, então, é melhor. Nem isso. Sabe o que você faz? Ó, o Transfermarkt diz que tu vale 8, tu não vale 8. Os 16 que a gente pagou já zerou. Faz o seguinte, bota 3, 4 milhões, mano, a gente vende você, e aí teu salário tu resolve com o cara. Ou então... Ih, Júlio, eu nem faço então, isso. Pode ir. Ou então é o seguinte, tu quer ficar livre? O que você tem pra receber aqui? Vamos fazer um acordo. O que você já ganhou com a gente? Vamos fazer o seguinte, paga a tua rescisão. Então paga a tua rescisão, me dá aí 1, 2 milhões de dólares, tá maneiro. Tem jogador que faria isso, porque aí negociaria, botaria na luva, faria um contrato de 2, 3 anos e recuperaria o dinheiro. O Paulo Souza fez isso pra sair lá, né, da Polônia. Tirou do bolso dele, que ele sabia que ia receber do Flamengo. Sim. Ele recebeu 6 meses e ainda pegou a multa. Quer dizer, para ele foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Fez puta de um cara, factory. E se ele ligar pro River, o River topa, pô. Assim, na molezinha, pô, o River pegar de 16 milhões de dólares à vista, ainda ter o jogador de volta alguns anos depois, pra eles é ótimo. E pro Flamengo é muito bom também. E aí ele tá ameaçado até de não ir pra Copa, o que prejudica mais ainda pro Flamengo. Porque o Flamengo imaginava ele pedir jogar um pouquinho, ficar e o principal também, né, ficar na evidência. Tu acha que ele jogou 15 minutos no sacrifício contra o Bahia pra quê? Pra ficar na vitrine, porque ele não jogou nada. É prejudicial pra ele também, pô. Porque provavelmente ele quer jogar a Copa, ele quer estar jogando. Voltar pro River, pelo menos a esposa dele ficaria muito feliz, que a gente sabe disso, né? E de repente lá ele conseguiria jogar mais, cara. De repente tem mais espaço no calendário, menos jogos, e aí ele consegue desempenhar. Mas aqui no Flamengo ele não aconteceu, e insistir nisso é só você ficar enxugando gelo. Já foi, passou. Tô contigo, assume que errou. Conversa. Isso vai pesar em nada pro BAP. Conversa com o jogador. Vai ficar mal pro Braz e pro Landim. Conversa com o jogador e fala assim, velho, a gente precisa de outro jogador que entregue mais minutos e tudo mais. E é estrangeiro, né, cara? Pois é, a gente não vai fazer força pra você sair, de repente conversa com o River lá, cara, e tu segue a tua vida, a gente segue a nossa aqui e tá tudo certo. Eu acho que o De La Cruz seria muito de boa nessa conversa.
De verdade. Jovem ainda, cara, tem 28, 29 Porque anos. tem alguns jogadores que, não, eu vou sentar no contrato então e tudo mais. Não acho que o Sabe qual é o Dela Cruz apelido faria Dela isso. Cruz no elenco? Zangado, porque tá sempre zangado, tá sempre com a cara triste, cara Pô, desanimado, mas é claro, irritado. né? Feliz ele não tá, não consegue jogar, maluco. Ele é jogador de futebol, ele não consegue estar bem pra jogar, pô. Eu imagino que ele deva estar sempre triste, pô, porque acho difícil que alguém se sinta feliz, se sinta bem, estando sempre machucado, não conseguindo estar exercendo a sua profissão, pô. E ele sabe que isso prejudica ele no clube que ele tá E jogando, no futuro clube, né? no futuro clube, e também de não jogar uma Copa do Ano pela seleção dele, que eu imagino que deva ser um Não foi privilégio pra convocado, ele. não foi convocado pela Louco Bielsa e olha, sei não, hein? Sei não. Pois é. Enfim. Sobre o Bruno Henrique, pra gente chegar no último assunto, Pítio, foi dito por alguns veículos da imprensa que ele estaria começando a tratar sobre renovação contratual, né? O Denis Ricardo, empresário do jogador, hoje emitiu uma nota oficial, disse que em momento nenhum negociou, em momento nenhum o Flamengo procurou. Essas informações que estão sendo, a gente tem que respeitar os profissionais que trouxeram as informações e, obviamente, também a gente tem que pontuar e informar e respeitar também a informação do próprio agente do jogador, né? Que é como se o jogador tivesse se manifestando. O Bruno Henrique já tinha falado nas suas redes, mais precisamente no X, né? Sobre essa situação do. Sobre essa situação do. Meu irmão, da nota, dessas coisas todas que saíram, né? Uhum. E que é absurdo, que não sei o quê, que não procede, sobre fake news, né? E o Denis Ricardo emitiu uma nota, eu vou ler aqui, tá? Nota oficial. É o BH. A reunião com o meu empresário staff nem aconteceu ainda e já estão falando coisas. Vamos ver essas fake news aí, hein? Aí, hein? É muito bom, mano. O hein dele é muito bom. Tá? Isso foi postado no dia 17 de março, hoje. Vamos hoje. 1h da tarde, tá? Foi na hora até que eu tava acabando lá o meu programa. E aí, a nota oficial foi o seguinte: o staff do atleta Bruno Henrique vem a público desmentir diversas informações. Estou preocupado porque o Bruno tá em final de carreira, tem vínculo com o Flamengo até 26, e aí tá se sentindo até pressionado se vai, se não vai, né? Eu vi algumas matérias, parece que o jornalista Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, tinha publicado que o Flamengo tinha procurado para renovar o contrato, depois disseram que foi o Denis Ricardo que procurou o Flamengo para renovar o contrato, e ele aqui desmente, tanto que o Flamengo procurou eles, como eles também procuraram o Flamengo. O staff do atleta Bruno Henrique vem a público desmentir diversas informações infundadas que estão sendo publicadas ao longo dos últimos dias sobre uma suposta negativa às condições apresentadas pelo Flamengo para uma renovação contratual. O jogador e seus agentes ainda não se reuniram, inclusive, de forma oficial com o clube e até o presente momento não receberam qualquer proposta para a prorrogação do vínculo, que se encerra no final deste ano. Desta forma, é impossível que o atleta tenha recusado um acordo ou até mesmo se incomodado com as condições de um novo acordo, pois não houve. A DR3 Esportes, a agência responsável pela gestão da carreira de Bruno Henrique, lamenta a disseminação de fake news a seu respeito e reforça todo o seu compromisso e respeito com o Flamengo. Então tá aí a nota do Denis Ricardo. Hoje, né, na verdade, não sei se foi hoje de manhã ou foi ontem, a jornalista Raíssa Simplício, ela usou o perfil dela e deu uma opinião. O pessoal também tem que ter um pouco mais de cognitivo de interpretação. Ela deu uma opinião dizendo que ela não acredita que o jogador aceitaria uma redução drástica. Uma coisa é redução drástica, outra coisa é redução. E é uma opinião da jornalista. Ela pode ter a opinião que ela quiser. E ela pode, inclusive, opinar que o Flamengo vai renovar aumentando o salário do jogador. Ela pode opinar o que ela quiser, né? Então a Raíza é uma garota séria, eu conheço a Raíza, e ela deu uma Sim. opinião e ela só acha, e ela tem um entendimento pelo que ela apurou, pelas pessoas que ela conversou, que o clube toparia até renovar com o Bruno, mas se tivesse uma grande redução. E vamos ser justos, eu estou com a Raíza. Eu acho que se tiver uma redução considerável, eu até toparia, né? Porque parece que ele quer justamente encerrar em 27 a carreira e seria um projeto, inclusive, do Bruno. BH 27, encerrando a carreira em 2027. Isso aí já rola nos bastidores, que é o entendimento dele que seria muito melhor encerrar em 27 do que em 26. Ele poderia ser até um contrato até o meio do ano, né? E a Raíza tá certa. A informação também que eu tenho é que se não for uma redução baixa, se for drástica, eu não sei se o Bruno Henrique toparia. E aí fica uma grande incógnita, Pitcho. Mas aí ele foi no BarbaCast, lá no Rafael Cota,
Inclusive, todo mundo meteu a porrada no Gerson, que foi na semana de Flamengo e Cruzeiro, que ele recebeu uma proposta no início de 24 do Palmeiras muito maior, segundo ele, embora ele ganhe muita grana no Flamengo. O Flamengo recomprou ele em 24, porque pagou luva, mais o salário. Teve uma renovação de 3 anos, como ele queria. O Flamengo ofereceu 1, ele pediu 3. O Flamengo ofereceu 2, ele negou, bateu o pé e renovou por 3 anos. 3 anos. E realmente, de fato, ele não está performando bem desde o meio do ano passado, né? Esse ano também não está performando. Parece tudo que a gente falou no início de 24 tá aparecendo. Ele não está conseguindo performar aí com muito ênfase. Eu acho que a grande aparição do Bruno Henrique foi no jogo contra o Chelsea no Mundial e o gol contra o Inter na Libertadores, né? Então, assim, aí vai para outro clube, vai receber metade do que ele ganhou no Flamengo, cara. Vai estar livre, ninguém vai querer pagar a luva para um cara que vai encerrar a carreira em 1 ano. Ele vai ficar pelo salário. Quanto que ele vai ganhar? Vamos supor, se jogasse no Atlético Mineiro. Ele não vai ganhar 1,8 milhão, não vai ganhar 1,5 milhão, não vai ganhar 1 milhão. Ele vai ganhar 500 pratas, 600 pratas. Mas estrategicamente, imagino eu que não vai deixar isso claro que ele quer terminar a carreira no que vem, né? A não ser que ele renove com o Flamengo. Eu acho que ele só fala isso. Aí se renovar com o Flamengo, é um projeto para encerramento. Eu acredito, é opinião, não é informação. Mas eu acredito que ele só vai deixar isso claro se ele renovar com o Flamengo. Mas se ele for para outro clube, tu pode ver. Marca o dia de hoje. Se ele for para outro clube, ele fecha por 1 ano. O Everton Ribeiro recebeu uma proposta de 3 anos do Bahia. Mas ele jamais cogitou parar. Entendeu? Porque o Flamengo ofereceu 1, o Bahia ofereceu 2, depois ofereceu mais 2. O Bruno Henrique, eu não lembro dele falar que tava pensando em parar no que vem. Ele falou uma vez, mas falou. Ele até depois. Ele não é bem assim, que ele falou que o sonho, que ele poderia parar. Mas ele se manifestou de uma maneira equivocada, normal do Bruno Henrique. Mas ele chegou a falar assim. Falou uma vez só. E tanto que ele depois pediu desculpa. O Denis Ricardo chegou a falar, não, mas a gente não é bem isso e tal. Mas assim, cara, aí o que eu falo, se ele vai no Barbacash, eu não sei quanto que o Palmeiras ofereceu ele. Não tô falando que ele é mentiroso, tá? Mas aí, meu irmão, palavra, até papagaio fala. Cadê a proposta do Palmeiras? Cadê os valores apresentados? Ele ganha 1,8 milhão no Flamengo, cara. É 1,3 milhão mais as luvas. Mas eu não acho que ele é mentir sobre isso. Não, é isso que eu tô falando. Que o Palmeiras, de repente, ofereceu 3, 4 anos com um pouquinho a mais. Imagino não que duvido. Sim. Mas ele fala como se o Flamengo tivesse oferecido bem menos. Não, ele tá no Flamengo, tá ganhando muito bem. É porque veio outros jogadores agora, o futebol mudou, ficou galáctico mais ainda, porque o Lino ganha mais, o Saul ganha mais, o Jorginho ganha mais, o Arrascaeta renovou ganhando mais, o Gerson saiu ganhando mais. Então já tem um salário, teoricamente, defasado, assim como o Pedro. Então, assim, Bruno Henrique encerra o contrato no final do ano e é performance. Como é que tá a performance do Bruno? Como é que é a performance do Bruno? É isso que eu tô falando. Então, assim, se ele falou pro Barbacash essa situação, ele pelo menos tem que tentar entender. Porra, se não é dinheiro, se nem tudo é dinheiro, meu irmão, se ele pegar um contratinho de 1 ano pra encerrar a carreira pegando 500, 600 mil, lambe os beijos, cara. Tá bom demais, irmão. Pô, quer que pague 1 milhão, beleza, hoje é um salário pequeno, né? Mas ele ficou anos e anos no Flamengo e ele não tá performando, cara. 500 mil é muita grana. Júlio, eu concordo com você. Ninguém vai pagar pra ele. Até 1 milhão paga, mas... Só que pro mundo do futebol hoje, principalmente o Flamengo, 500 mil, quem ganha 500 mil no Flamengo, Júlio? Quem é que ganha esse valor? Andrew, goleiro. Porra, aí o Alaciano ganha menos, o Everton Araújo ganha menos. O Andrew e o Bruno Henrique, não vai. Sendo justo, eu acho que 1 milhão nesse próximo ano, pra mim tá ótimo pra ele. Eu acho que eu falei isso com a Bruninha. 1 milhão pra ele tá 800 mil. Pra mim 1 milhão pra ele tá pelo ótimo. que ele representou, beleza. Eu acho que 1 milhão tá ok. Aí ele encerra a carreira ali, final de 27 Ayrton Lucas ganha menos de 1 milhão. Ayrton Lucas ganha menos de 1 milhão. Não, mas ele deve ganhar o quê? Uns 800, 700? O Plata ganha menos de 1 milhão, um pouquinho menos. Mas deve ser quase 1 milhão. Quase 1 milhão. Mas 500 mil. Mas o Emerson Royal ganha um pouquinho menos de 1 milhão, tipo 900 conto. Os zagueiros ganham, cara. O Léo Pereira e o Léo Ortiz ganham menos de 1 milhão, você posso te garantir. Não, tudo bem, mas não é 500. Já o Vitão ganha próximo de 1 milhãozinho. Eles devem ganhar uns 700, 800 ali. O Léo Pereira e o Léo Ortiz. 850 mil. Por aí. O Léo Ortiz, 850 conto. Deixou 500, deixou de ser padrão no Flamengo há muito tempo. Enfim, mas aí eu não renovaria com o Bruno Henrique. Não sei você. Renovaria com o Bruno? Mais um ano, sim. Se reduzir, como a Raíza falou, se reduzir bastante, tipo de 1 milhão e 800 para metade, 900 mil. Não, é o que eu falei. Até 1 milhão, Júlio, eu renovaria. 900 pratos. 900, 1 milhão, pra mim tá ótimo. E só por mais um ano. Aí no final do ano que vem, volta a conversar. Se vai renovar, se ele vai se aposentar ou não. Pra mim, nesses moldes,
Acho que o Bruno vai querer um contratinho até o final do Carioca, sabia? Semelhante, Júlio, inclusive, ao que foi com o Everton Ribeiro. O Flamengo fez uma proposta de renovação de 1 ano apenas, com uma redução ali. Ele preferiu o projeto do Bahia. Ele preferiu um projeto que ele ia ganhar mais, que ele ia ter mais tempo de contrato, tá tudo certo também. Ele seguiu a vida dele. Mas o Flamengo tem que manter esse padrão, porque o Bruno Henrique hoje é um jogador reserva. E aí ele tem que ter um salário de um jogador reserva. E ele só reserva imediato do Pedro devido à escassez e ausência de um jogador para ali. Existe uma condicionante que não deveria existir, que o torna reserva imediato do Pedro. Isso. E para finalizar, então, esse assunto, eu conversei com uma pessoa ligada à diretoria do Flamengo, saiu algumas situações ontem à noite, por volta de 11 da noite, meia-noite, o Flamengo poderia estar interessado no Marcos Leonardo. E essa fonte foi bem direta. Eu perguntei se o cenário tinha mudado, se por acaso algumas pessoas ligadas ao empresário do jogador, ao staff do jogador, perdão, tinham procurado o clube, porque na época eu conversei com o José Boto até deixou claro para muitos amigos da imprensa, né, que numa conversa ali, em on, né, com todo mundo da imprensa ali, de fato, que o Marcos Leonardo era um grande jogador, só que o staff dele não queria negociar ele com o Flamengo, o próprio jogador preferia jogar com o São Paulo no meio do ano passado, e nesse início de ano é um jogador bem avaliado, que é inegável que é um grande jogador, mas que o staff não sinalizou ao Flamengo. E eu até concordo com o Boto, na época eu concordei. Cara, se o jogador não sinaliza que quer jogar no Flamengo, não quer jogar no clube, o Flamengo não tem que procurar um cara que não quer jogar. Só que também tem a necessidade do Flamengo. O Flamengo também não pode ficar de beicinho e porque o cara não se ofereceu ao Flamengo, o Flamengo vai procurar. Mas, assim, entendo a posição do Boto, do clube, e também tem esse ego, essa vaidade do Flamengo também, o orgulho do Flamengo. O Flamengo é um clube grande, mas tem a necessidade. E aí eu perguntei para ele se tinha mudado o cenário, porque, segundo a informação que saiu, acho que do jornalista Paparazzo Rubro Negro, Gabriel Reis, não sei quem foi, se for portal, quem foi do Paparazzo, ou se for Paparazzo, enfim, o Gabriel, não vi, não acompanhei, é que o Marcos Leonardo estaria entrando de volta no radar do Flamengo. E aí o radar só se for no meio do ano. Mas, porque o que foi respondido foi, continuo deixando bem claro, o que eu apurei foi, conversei com uma pessoa ligada à diretoria do Flamengo que falou, é um bom jogador, inegável, mas como vamos contratar? O Al Hilal não vai rescindir com ele agora, por mais que não esteja utilizando. E, além disso, se for qualquer tipo de contratação, é no meio do ano. Não é a prioridade. E, assim, o se é muito vago. Mas, essa Júlio, foi a resposta. O se é muito vago. Só um ponto. Nesse caso específico, do Marcos Leonardo, eu discordo que haja vaidade da parte do Flamengo. Volto a dizer, o Flamengo procurou o atleta, se eu não me engano, em 2 momentos, e o atleta deixou 29 de agosto de 2025. E o atleta deixou claro que não tinha interesse em jogar no Flamengo. No dia 27 e 28, o empresário dele fechou com o Boto. No dia 29, ele comunicou que não queria jogar no Flamengo, se fosse para voltar ao Brasil, optava pelo São Paulo. Exato. O cara não quis. 29 de agosto de 2025. O cara não quis. Pra mim seria ego, se o Marcos Leonardo chegasse agora e falasse assim, pensei bem, agora eu quero jogar, aí o cara chega e fala assim, não, agora eu também não quero. Aí é ego, aí é vaidade, né? Mas você procurou o atleta falou que não queria jogar no Flamengo, então tá bom, então vou buscar outros nomes. E acho que é natural. Também não acho que o Flamengo tem que ficar indo toda hora, e aí, você quer agora? E aí, você quer vir agora? E aí, você quer... Porque, meu irmão, tem o Boto, tem um monte de gente que trabalha lá no scout, o Flamengo tem dinheiro pra ter os melhores profissionais nessa área pra encontrarem jogadores. Sim. E não vem me falar que não existe, porque acabou de ir pra seleção 1 agora, que o scout do Brentford funcionou. Brasileiro, o Igor Thiago. Tá bem lá pra caramba. Tava lá, antes ele era do Brugge, eu acho. Acho que era do Clube Brugge. Da Bélgica. Da Bélgica. E o Flamengo não achou ele lá. Será que o Flamengo não consegue achar outro Igor Thiago? Não precisa ser brasileiro, mas outro jogador dessa função que vai ajudar também, fazendo gols e tudo mais, com o departamento de scout que tem hoje? Ou tem que ficar, de fato, todo mês ligando pro Marcos Leonardo, e aí, você quer vir agora? Você quer vir agora? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nesse caso específico, eu não acho que houve vaidade nem ego. O Flamengo tentou, o cara não quis, tá tudo certo também, tem total direito de não querer, assim como o Flamengo tem que deixar, esse jogador específico de lado e vai buscar outros nomes. Agora, tudo pode mudar, é o que eu falei, né? Se quem rejeitou naquele momento chega agora e fala, vamos negociar, eu quero, acho que vai agregar, aí você vai, senta, conversa, tenta a contratação, eu acho super válido, sem ego, sem nada. Mas o jogador não quis, então o Flamengo não tem que procurar mais esse jogador. Se ele quiser, ele avisa o Flamengo, aí o Flamengo vai lá e tenta a contratação dele, tá tudo certo também. Boa. É isso, chegamos na
na nossa reta final. Quinta-feira a gente volta aqui para fazer mais um conteúdo nesse estilo. Tem Flamengo e Remo, né? Mas independentemente disso, eu já peço já o placar, Flamengo e Remo, eu espero um pouquinho. Espero, né? Espera um pouco. O jogo é só quinta-feira, 8 horas da noite. A gente vai ter outro desenrola, já vai Vai fazer ter desenrola, vamos esperar. o Quinta-feira papinho. vou ter que sair daqui voado. Senão, meu amigo, eu chego no Maracanã só às 22 horas da noite. É isso, galera, olha só, muito obrigado pela audiência. Pitch, ó, teu destaque final aí, ó. Já falamos de Marco Leonardo, falamos de Bruno Henrique, falamos de Léo Pereira, Danilo, enfim. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Varela mostrou que realmente é muito titular, né? Profundidade, 2 assistências. Pra quem fica falando, pô, o Royal tá bem, não tá bem. Isso eu fiz um joguinho mais Eu ou lá em menos. casa falei assim, o Júlio deve estar comemorando mais que o Varela Com pisou certeza. na área do que provavelmente o resultado. O Varela deu um passe sem querer, mas ele tava lá espetando, Jogou super bem. pressionando os 2 zagueiros do Botafogo, a bola sobrou pro Lino, gol. Mas o último passe foi de quem? Guilherme. Depois do gol do Pedro, o passe foi de quem? Guilherme. Cara, meu irmão, eu não queiram comparar o Varela com o Royal, não dá. O crescimento dele foi surreal do Varela, né? E também, eu acho que além da posição do Arrascaeta alterado, foi um outro trabalho bem feito pelo Felipe. Ele potencializou o Varela. O Varela com o Tite, ele era o lateral castrado, né? Não cruzava, não avançava. É porque o Tite potencializou mais o Wesley, né? Mas ele potencializou o Wesley, ele cagou pro Varela. Quando ele sai, o Varela continuou sendo potencializado e o Wesley ainda jogava com o Felipe. Assim. O Flamengo tinha os 2 laterais voando. E aí, quando sai o Wesley pra Europa, o Varela assume o protagonismo. O Varela joga de volante com o Felipe já, né? Já, com o Felipe, contra o Palmeiras lá. E depois ele repetiu, jogou nada contra o Botafogo no 0x0 aqui, que aliás foi o jogo que o Dela Cruz saiu machucado. É porque são 2, né? Eu não vou falar que são tantos, porque ele se machuca, eu fico um tampão fora. 2, né? É isso. Galerinha, mais uma vez queria agradecer você que tá no Instagram, muito obrigado pela sua audiência. Você que tá aqui vendo no gravado no YouTube, na Desflá, e tá aqui pela primeira vez, já se inscreve, deixa o like e aciona essa notificação. Essa semana vai ser assim, mas nós iremos retomar, né, as nossas lives a partir de terça-feira, é isso? A partir da semana que vem, segunda-feira. Segunda-feira. Então, segunda-feira, no debate... Desflá Debate, senão a Bruninha me mata. E na terça-feira a gente já vai estar ajustado. Eu só acho que na desenrola na terça-feira eu não vou estar aqui. Mas a gente vai desenrolar. Mas vai ter desenrola assim mesmo. Vai ser desenrola nação sem Júlio, falta Neto. Júlio, falta Neto, porque eu tenho um compromissozinho também. Mas é isso. Galera, muito obrigado pela audiência. Um beijo no coração de todos. Deu destaque final já, né? Segue lá, @opitio e também o Desflá em tudo quanto é rede social dessa moral. E um abraço pro nosso diretor, que inclusive em homenagem ao Flamengo veio de vermelho e preto. Pô, rossoneiro, hoje, né? Rossoneiro, e aliás foi uma roçada. Ele foi uma roçada no sábado, né? Uma porrada 3x0 no Botafogo. E de antemão, próximo jogo Flamengo-Botafogo é só daqui a uns 3 meses. 4 meses. Eu já acho que já vou dar meu palpite já também. Tá? É 4x0 Flamengo no Maracanã, não sei qual vai ser o cenário. O Botafogo é bater em bêbado. É isso, galera. Tamo junto. Forte abraço. A gente se despede. Mas um beijo. Se o bêbado for o Zé Aldo? 3x1. Tamo junto. Valeu.